Iniciamos agora a nossa terceira aula sobre o Word. Após conhecermos a área de trabalho, a estrutura de frisos, as possibilidades de personalização e as operações básicas com arquivos, vamos ver os principais procedimentos para configurar um documento e editar textos. Também veremos a questão das tabelas e das imagens. Vamos começar? Uma das primeiras ações a serem feitas antes de iniciar um documento é a configuração da página. Nela, a gente irá configurar alguns quesitos importantes, como as margens e o tipo de papel do documento. Para acessar essas configurações, você irá clicar no friso Layout da página e acessar a área chamada Configurar página. Existem duas formas de fazer isso. A primeira é configurar a página pelas opções rápidas que existem no friso, como as margens, orientação e tamanho do papel, quantidade de colunas e o número de linhas por página. A segunda opção é ajustar pela janela Configurar página. Para abri-la, clique no ícone em forma de seta no canto inferior direito na área Configurar página. Abrirá uma janela em que é possível configurar as margens da página. Pode-se também configurar a orientação da página, retrato em pé ou paisagem deitado, e selecionar se a visualização será com uma ou duas páginas por vez. Configurando as margens e o papel, todas as páginas do documento terão uma mesma configuração. Segundo as normas da BNT, as margens devem ser 3 cm superior e esquerda e 2 cm inferior e direita. Na aba ao lado da aba Margem está a aba Papel. Nessa janela, configuramos o tamanho do papel do documento. Existem alguns tamanhos padrões conhecidos internacionalmente, como, por exemplo, o tamanho A4, que é usado para trabalhos acadêmicos e documentos em geral. Veremos agora rotinas importantes para edição de textos, como formatação de fontes e parágrafos. Vamos supor que você está fazendo um trabalho acadêmico para o seu curso aqui da FAEL e você já digitou o conteúdo do trabalho em uma ou mais páginas do Word. Depois de ter esse conteúdo, você vai precisar formatar o teu texto. Para isso, você irá precisar configurar a fonte e os parágrafos. No friso início, existe a área chamada fonte e a área chamada parágrafo, que ao selecionar o texto ou o parágrafo, pode-se formatar o texto de forma rápida. Para que você entenda tudo o que é possível fazer com relação à configuração de fonte do seu documento e formatação dos parágrafos, iremos ver, comando a comando, o que está no friso. Veremos tudo o que é essencial para que os seus documentos fiquem adequados e em um formato que atinja os seus objetivos. Começamos por opções de formatação de fonte organizadas em forma de tabela, mostrando o botão, o seu nome e a sua função. Fonte. Seleciona o tipo de fonte utilizado no documento ou em um trecho de documento. Arial e Times são as mais usadas. Tamanho da fonte determina o tamanho variando entre 8 e 72, sendo o tamanho padrão 12 para o texto, mais comum, e 10 para citações. Os botões Aumentar e Reduzir fonte são uma forma rápida de alterar o tamanho do texto. Limpar formatação volta o texto à configuração inicial do Word, que geralmente é Times tamanho 12 minúsculo e sem configuração de estilos. Negrito, itálico e sublinhado irão alterar o estilo da fonte. Esses são os botões principais e mais usados para a formatação de fonte. Veremos mais alguns muito úteis para casos específicos de utilização do Word. As opções taxado, subscrito e sobrescrito realizam formatações específicas que estão bem evidentes no próprio botão que mostra um exemplo. Maiúsculas e minúsculas deixarão o texto selecionado todo em caixa alta ou todo em minúsculo.
Cor de realce do texto é utilizada para colorir o fundo de um trecho de texto, o que é muito útil para fazer marcações ou inserir comentários. Cor da fonte é uma função muito usada quando se deseja pintar a fonte com outras cores que não sejam o preto. As funcionalidades de formatação de parágrafos são também muito usadas e auxiliam na disposição do texto na tela. Disposição dos parágrafos e espaçamento. Os 4 primeiros comandos dispostos no quadro dizem respeito à formatação do alinhamento do texto com relação à margem, que pode ser à esquerda, centralizado, à direita ou justificado. As opções inserir marcadores, numeração e lista com níveis servem para elencar itens em um trecho de texto. Diminuir e aumentar recuo irão deslocar o texto de 1 em 1 centímetro em direção à margem esquerda ou direita, sendo útil principalmente para a primeira linha de um parágrafo. Outros itens interessantes da área de parágrafo do friso de início são as seguintes. Classificar, que ordena uma listagem ou itens de uma tabela em ordem alfabética crescente ou decrescente. Espaçamento entre linhas é uma função muito utilizada que altera o espaço em branco entre uma linha e outra. Para trabalhos acadêmicos, se usa o espaço 1,5 para o texto e espaço simples para as citações. A opção sombreamento é utilizada para colorir o fundo de um texto e bordas formata uma moldura para um texto. Com certeza, você já deve ter visto textos, reportagens ou materiais publicitários que organizam dados e informações em quadros ou tabelas. Você já se perguntou sobre como inseri-las e como formatá-las num documento do Word? No Word, não há diferenciação entre quadros e tabelas, mas tecnicamente, pelas normas para trabalhos acadêmicos, há sim uma diferença. Acompanhe. A principal diferença entre tabela e quadro está relacionada ao conteúdo e à formatação. Segundo as normas de apresentação tabular do IBGE, a informação central de uma tabela é o dado numérico. Todos os outros elementos que a compõem têm a função de complementar e explicar. Por sua vez, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, especifica que um quadro irá organizar informações sobre um determinado assunto que pode incluir dados alfanuméricos, ou seja, textos, números, elementos gráficos, entre outros. Tanto os quadros como as tabelas são inseridos no Word através dos comandos agregados na função tabelas. As tabelas são ótimas para tabulação de dados e organização de informações em categorias. O Word ele permite que se insiram tabelas no texto, configurando seu layout para melhor visualização. Para inserir uma tabela no seu documento, utilize o friso Inserir, clicando na área denominada Tabelas. Ao clicar sobre a opção Tabelas, abre-se uma opção rápida para escolha de quantas colunas e linhas que a tabela irá conter. Ao selecionar a quantidade de quadrados e clicar no último quadrado para concluir, automaticamente a tabela é criada no local em que o cursor estiver na página. Perceba que a quantidade de quadrados que forem marcados na aba é a quantidade de células que foram criadas na tabela. Após inserir a tabela com o número de colunas e linhas que você definiu, é possível aumentar ou diminuir o tamanho das células. Para isso, basta clicar com o mouse em cima das linhas que delimitam as células da tabela. Aparecerá um ícone em forma de flecha para os dois lados e clicando com o mouse é possível redimensionar. Para inserir texto na tabela, basta clicar sobre uma célula e realizar a digitação. Para alterar a fonte e o espaçamento nas tabelas, basta realizar os procedimentos já vistos normalmente, como se faz para um texto normal. É possível alterar o fundo de uma tabela marcando as células desejadas e clicando com o botão direito do mouse e então aparecerá a seguinte janela. Nela é possível executar várias configurações da tabela. Na opção Bordas e sombreamento, é possível alterar o estilo e a cor das bordas e do fundo das células da tabela.
de algumas linhas ou colunas ou da tabela toda, bastando selecionar a área desejada. Nessa janela, pode-se ainda inserir ou excluir linhas e colunas, mesclar células, ou seja, juntar partes da tabela para que componham uma mesma célula, realizar cópias e colagens, acessar as propriedades da tabela, que abrem opções de formatação, além de outros comandos. Para aprender a fazer tabelas bem feitas que fiquem harmoniosas com o resto do texto, a dica básica é experimentar. Treine inserir tabelas e configurar, como você achar melhor. Teste vários comandos e veja os resultados obtidos. Assim, você conhecerá cada recurso. Outra dica importante sobre a inclusão e formatação de tabelas é usar os estilos e opções que o próprio friso abre quando a tabela está ativa na tela. Observe que os ícones escolhidos para cada comando já dão uma ideia do resultado que será obtido na tabela. Isso se repete para vários comandos do Word, o que é muito positivo e torna o uso mais intuitivo. Ao lado do friso Exibição, aparecerão dois novos frisos dentro de uma área chamada Ferramentas de Tabela. São os frisos Design e Layout. Veja só. No friso Design, temos opções que permitem escolher um estilo de tabela, já com uma ideia de como ficará a sua visualização. Há acesso à opção de sombreamento e bordas, e também a possibilidade de desenhar bordas. No friso Layout, encontram-se opções gerais de tabela para seleção, exibição e propriedades. Na parte de linhas e colunas é possível excluir e inserir na posição desejada. Em mesclar, é possível agrupar ou dividir células e tabelas. Em tamanho da célula, configura-se a altura, largura e distribuição de linhas e colunas. Na parte de alinhamento, é possível posicionar o texto conforme desejado. E em dados, tem-se a opção para classificar, que organiza dados em ordem alfabética ou numérica, converter tabela em texto ou texto em tabela e também incluir fórmulas. O último conteúdo dessa aula é a inserção de imagens. As imagens ilustram e complementam o sentido dos textos. O Word ele permite que se insiram imagens que estejam salvas em seu computador ou num outro dispositivo, como um pendrive, por exemplo. Assim, antes de inserir uma imagem, você tem que ter ela salva num diretório no computador para depois seguir os passos para a inserção. As imagens podem ser fotografias, esquemas ou ilustrações. Os tipos de arquivo para inserção no Word são os que tenham extensão JPG, GIF e PNG. Para inserir uma imagem no seu documento, acesse o friso Inserir e clique em Imagem. Clicando sobre o ícone Imagem, abrirá a janela na qual você irá procurar o diretório do seu computador na qual a imagem está salva. Selecione a imagem com extensão JPG, GIF ou PNG e clique em Inserir. Na área 1 está o ícone para inserir imagens no friso Inserir. O número 2 indica o diretório. No 3 aparece a listagem de imagens disponíveis no diretório selecionado e no 4 está o botão para inserir a imagem. Após clicar em Inserir, aparecerá a imagem selecionada na janela de edição do documento na posição em que o cursor do mouse estava no momento da inclusão. Assim como está demonstrado nessa tela, por meio dessas bolinhas brancas nas extremidades da imagem, é possível aumentar ou diminuir o tamanho da imagem. Uma dica para você obter as imagens é selecionar da internet. Para salvá-las, basta você clicar com o botão direito do mouse em cima da imagem e selecionar Salvar imagem como. Mas atenção, faça isso somente para uso em documentos ou trabalhos que não sejam publicados em meios oficiais, para você não ter problemas com direito autoral. Para livros e textos que serão publicados, é preciso utilizar bancos de imagens autorizados ou produzir as próprias imagens. Vimos muitas coisas importantes nessa aula, não é mesmo? Mas, para que você possa fixar todos os comandos e aprender como eles funcionam, a única maneira efetiva é usar o Word. Por isso, agora mesmo, abra um documento do Word e teste todos os comandos que nós vimos nessas 3 aulas.
Com certeza, você vai se surpreender com tudo o que você já sabe. A próxima aula será especial, pois será totalmente prática, por isso não perca!